Assunto. Parece que a política de Trump está gerando ruído até mesmo em alianças e assuntos militares, hein? Estou falando do futuro do Acordo AUKUS, aquele que envolve a venda de submarinos nucleares dos Estados Unidos para a Austrália. E ainda está rolando uns questionamentos dentro de Washington sobre o real impacto dessa transferência de submarinos no equilíbrio estratégico com a China. Segundo o ministro da Defesa australiano, Richard Marles, o ponto-chave dessa história toda é: será que os Estados Unidos vão conseguir aumentar a produção dos seus próprios submarinos a ponto de atender a demanda da Marinha Americana e ainda vender 3 submarinos da classe Virginia para a Austrália a partir de 2032? Foi isso que ele comentou no mês passado, depois de conversar com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. E tem um dado importante que até agora não tinha vindo a público, né? A Austrália tem até 2025 para desembolsar 2 bilhões de dólares, ajudando a financiar a modernização dos estaleiros navais norte-americanos. Marles também disse em março que a administração Trump está pedindo mais recursos para isso. Agora, gente, o clima em Washington está começando a mudar. Tem surgido um incômodo com o fato de a Austrália evitar até mesmo discutir publicamente a possibilidade de usar esses submarinos em um eventual conflito com a China. O estrategista da Marinha dos Estados Unidos, Brian Clark, e que, aliás, está assessorando as Forças Armadas australianas na parte de planejamento, disse o seguinte: se você quer dissuadir um conflito em tempos de paz, precisa falar sobre como vai agir na guerra. E até agora a Austrália, tanto o governo quanto os oficiais, não mostraram disposição de fazer esse tipo de ameaça. Segundo Clark, num exercício de guerra recente, simulado por aliados dos Estados Unidos para reagir a um bloqueio chinês contra Taiwan e que ainda não tinha sido divulgado, os comandantes australianos não usaram os submarinos nucleares no Mar do Sul da China para atacar alvos chineses. Em vez disso, concentraram os esforços na proteção do norte da Austrália com o uso de força aérea, drones e mísseis. De acordo com ele, a distância em relação à China tornou mais viável uma abordagem baseada em poder aéreo e na frota de superfície, mantendo os submarinos em áreas próximas da costa australiana, onde poderiam interceptar navios inimigos em trânsito. Peter Dian, que é diretor de Política Externa e Defesa no United States Studies Central da Universidade de Sydney e coautor da Revisão Estratégica de Defesa Australiana, comentou que, numa situação real de conflito regional, os submarinos australianos e americanos provavelmente atuariam em zonas diferentes. Nas palavras dele, se for uma contingência em Taiwan, os Estados Unidos vão concentrar suas forças no leste e no Mar do Sul da China em torno de Taiwan. A Austrália pode nem se envolver diretamente. Segundo ele, a prioridade australiana seria proteger seu próprio território, que funcionaria como uma base avançada para forças norte-americanas. A Agência de Submarinos da Austrália reforçou que a aquisição desses submarinos nucleares faz parte central da chamada estratégia de negação do país e que os navios serão equipados para missões de inteligência, vigilância, guerra submarina e ataques. Já o Pentágono disse que está comprometido com o plano que prevê a venda desses submarinos de propulsão nuclear e armamento convencional para a Austrália o mais rápido possível. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos também disse que Washington segue trabalhando em conjunto com a Austrália e o Reino Unido para implementar o AUKUS. Agora, mesmo com o apoio dos 2 principais partidos australianos, o acordo AUKUS também começa a sentir o peso da política interna, né? É que parte da população ficou meio frustrada por o país não ter conseguido isenções nas tarifas de Trump, mesmo com o estreitamento dos laços de defesa. E isso colocou o programa sob um novo tipo de escrutínio público, né? A eleição nacional marcada para o dia 3 de maio pode acabar mudando o cenário político. Caso o parlamento fique dividido, os deputados independentes que são críticos de Trump e já pediram uma revisão do acordo dos submarinos podem acabar ganhando mais influência. Por fim, o desenvolvimento de um submarino AUKUS construído em parceria entre Austrália e Reino Unido, previsto para 2040. Scott Morrison, ex-primeiro-ministro que fechou o acordo AUKUS lá em 2021, disse que foi justamente a ameaça representada pela China e o potencial de dissuasão com submarinos nucleares australianos operando no Mar do Sul da China e no Oceano Índico que motivou o pacto. Morrison disse que a China é uma ameaça e isso precisa ser dissuadido. E ele concluiu dizendo que a presença antecipada de submarinos americanos e britânicos em águas australianas já traria esse efeito de dissuasão antes mesmo da Austrália operar sua própria frota. A gente vale lembrar que o plano de compra dos submarinos Virginia foi incluído no AUKUS em 2023, já sob o governo trabalhista de Anthony Albanese, que foi eleito em 2022. E embora ele evite fazer críticas diretas à China, a Força Aérea e a Marinha Australiana seguem realizando patrulhas de liberdade de navegação no Mar do Sul da China, um ponto que tem sido explorado politicamente pelo líder da oposição, Peter Dutton.
Arthur Sidonius, que era o embaixador australiano em Washington na época das negociações do AUKUS, comentou que os chineses fizeram um grande esforço para que o acordo não fosse adiante, justamente porque viram o efeito de dissuasão, e concluiu: existe dissuasão, esteja o equipamento sob comando dos Estados Unidos ou da Austrália.